Vamos então, né, pessoal, para o segundo vídeo da terceira semana a respeito de problemas sociais. Vou compartilhar aqui a continuação, então, do nosso material, que a gente já estava explorando. Vamos lá. Bom, até a parte anterior, a gente estava falando muito sobre os tipos de problemas. Então, a gente trabalhou conceito de problema social, e eu trouxe diversos tipos de problemas. Desde o início do curso, eu tenho falado muito sobre três grandes inteligências que as pessoas devem aprimorar em si, não só os empreendedores sociais. No nosso caso, os empreendedores sociais, que são a inteligência intrapessoal, a interpessoal e a sistêmica. Intrapessoal, de uma forma geral, é a capacidade de você lidar e se comunicar consigo próprio, né? Quando você conhece, identifica, monitora e gerencia as suas emoções e seus sentimentos, quando você tem uma boa autopercepção, um bom autoconhecimento, uma boa autogestão, significa que você tem uma inteligência chamada inteligência intrapessoal. Há uma segunda inteligência, que é a inteligência interpessoal, que é a capacidade que você tem de lidar com os outros, que é criar relacionamentos sólidos, sinceros, trabalhar em grupo, em equipes, fazer amizade fácil, desenvolver boas conversas com outras pessoas diferentes de você, né? Não somente pessoas iguais, a gente que com pessoas iguais é muito fácil, e também a inteligência sistêmica. A inteligência sistêmica é a capacidade que nós temos de compreender as relações de causa e efeito que existem entre as pessoas, entre os ambientes que elas vivem e entre o mundo como um todo. Esses três grandes grupos de inteligência, eles são fundamentais para qualquer tipo de pessoa, e em especial para o empreendedor social, né? Por isso que na minha abordagem, eu sempre começo, na minha abordagem de desenvolvimento de empreendedores sociais, eu sempre começo com um forte estímulo ao quê? A inteligência intrapessoal, né? Porque é a partir do autoconhecimento, da autogestão, da compreensão das nossas emoções, que a gente pode se candidatar a lidar com outras pessoas. Depois, a gente vai trabalhando um pouco a inteligência interpessoal, que é trabalhar com os outros, se comunicar, se relacionar, liderar, negociar. E depois a gente vê e começa a desenvolver a inteligência sistêmica, que é entender a essa grande relação de interdependência que existe entre as pessoas e entre o meio ambiente. Aliás, essa enorme relação, essa fortíssima relação de interdependência, ela ela nos foi mostrada de uma forma muito forte e até muito dolorida, que foi com essa pandemia, né? Nós vimos que todos estamos ligados, todos somos influenciados, influenciamos as pessoas. Então a gente teve uma doença que surgiu do outro lado do mundo e foi se espalhando e chegou aqui no Brasil. Isso gerou uma relação de cadeia, porque as coisas estão todas conectadas, em que a economia começou a se prejudicar, a vida das pessoas, a saúde, a vida emocional, o transporte, a natureza. Então, tudo está interligado, né? Um fator desencadeou toda uma mudança, e isso é um grande sistema que entrou num estado de desequilíbrio. Então, é esse pensamento sistêmico que eu trago agora para a gente falar de problemas sociais. O pensamento sistêmico é muito importante, porque até então eu trouxe tipos de problemas para vocês e provoquei a vocês, a gente vai fazer uma analogia já já, e provoquei a vocês que entendessem que os grandes grupos, por exemplo, saúde, vai ter subgrupos, né? Então eu posso pegar lá saúde e saúde alimentar. Aí tem um outro subgrupo que é o que? Obesidade. E dentro da obesidade eu tenho diversos problemas, causas e efeitos. Essa foi a primeira provocação. Agora vamos trabalhar uma segunda provocação, que é o pensamento sistêmico. E o ponto de partida, essa frase que eu adoro, do economista Amartya Sen, que fala que a pobreza é multidimensional, ou seja, ela não é exclusiva, isolada, né? Ela envolve múltiplas dimensões. Pobreza é a privação das capacidades básicas de um indivíduo, e não apenas o fato dele ter ou não dinheiro, né? Às vezes a pessoa acha que a pobreza é ter ou não dinheiro. Não, a pobreza é quando você priva o indivíduo das suas capacidades básicas, da sua liberdade, das suas potencialidades, e daí, então, ele é um indivíduo pobre, né? E isso gera uma série de consequências em diversas dimensões da vida dele. Assim como os problemas sociais que nós falamos, eles são multidimensionais, eles estão em grandes cadeias de interrelação que vocês precisam compreender.
Então, a gente vai trabalhar muito a investigação, cada um vai escolher um problema, vai investigar nessas próximas 3 semanas. Eu vou dar várias ferramentas para vocês, vocês vão se aprofundar nessa investigação, mas também com essa reflexão de que este problema está conectado a um grande sistema de influência de causas e efeitos que precisa ser compreendido por vocês, futuros empreendedores sociais, alguns até já empreendedores sociais aqui. Eu trouxe essa imagem agora, que eu peço desculpa porque ela ainda está em inglês. Aliás, ela está em inglês. E aí eu até convido quem tiver aí um tempinho aí para traduzir ela e repassar essa imagem para o português. Não traduzir, né? Mas repassar essa imagem traduzida para o português, eu ficarei muito grato. Veja, a gente tem aqui o que é chamado de ecossistema da pobreza. Então, só para vocês entenderem um pouco o que é esse pensamento sistêmico, o que é essa relação de causa e efeito. Então, vamos pegar o poverty aqui no centro, que é pobreza. Então, a gente tem a pobreza aqui no centro. Nós temos as setas que partem de um lugar ao outro, e as setas que chegam de um lugar ao outro. Ou seja, setas que partem de uma palavra a outra e setas que chegam de uma palavra para outra. Quando eu tenho uma seta que chega num lugar, significa que o lugar anterior é uma causa. Quando eu tenho uma seta que parte para outro lugar, o lugar posterior é um efeito. Então vamos pegar a pobreza, poverty, e a gente vai ver aqui alguns efeitos dela. Então eu tenho aqui, deixa eu anotar aqui, eu tenho aqui, por exemplo, deforestation. Então a pobreza, ela gera o que? Nossa, deu branco agora da palavra em português. Desflorestamento. Gente, deu branco total aqui agora. Esse é o problema da aula gravada, né? Porque se fosse numa aula ao vivo, vocês já teriam me ajudado a resolver essa dúvida boba. Não, vou pesquisar, que é uma questão de honra agora, né? Quem não tiver paciência para ver eu pesquisar, pode já pular, aí avançar. Deflorestamento. Desflorestação ou deflorestamento. É isso mesmo. Deu branco, mas vamos lá. Então, quando você vê o deflorestamento no Brasil, não entendam que as pessoas fazem aquilo porque acham aquilo legal, certo? Elas estão recebendo algum tipo de benefício financeiro, elas são muito pobres, aquele é um recurso que elas têm. Lógico que tem pessoas que exploram isso, né? Exploram essa pobreza e acionam as pessoas que executam o desflorestamento, mas não é eu estou aqui hoje no meu churrasco e amanhã eu vou arrancar umas árvores. Não, a pobreza gera isso. Né? A pobreza, então, é uma causa. A gente tem também a migração urbana, que é um segundo efeito da pobreza, ou seja, a pobreza é uma causa da migração urbana. A gente tem a falta de capital, lack of capital. A gente tem falta de educação, lack of education. A gente tem falta de serviços básicos, lack of services. Inadequate housing, né? Ou seja, condições de habitação inadequadas. Lack of healthcare, que é falta de cuidados de saúde. Veja, quando a gente tem a pobreza, a gente vai ter uma série, então, de efeitos que a pobreza gera. Vamos pegar agora aqui, por exemplo, a lack of healthcare. Ou seja, quando a pobreza gera o lack of healthcare, eu tenho depois o illness, que são doenças. Então, as doenças, elas são um efeito da falta de saúde, que, por fim, é um efeito da pobreza. Pobreza é causa da falta de cuidados de saúde e a falta de cuidado de saúde é uma causa das doenças, que, por sua vez, gera unemployment, ou desemprego. Então, a pessoa que está muito doente, ela não consegue se empregar. Ela tem uma dificuldade muito grande de se empregar. Que, por sua vez, o unemployment, ele vai gerar o quê? Falta de receitas na família, não entra dinheiro. E a falta de receita realimenta a pobreza. Veja. Agora vamos fazer um outro caminho aqui. A pobreza, ela vai gerar a migração urbana, urban migration. E aí a gente vai ter um ambiente inseguro, meio ambiente inseguro, unsafe environment, porque vai ter muitas pessoas no espaço que não foi preparado para isso. Isso vai gerar exploitation, exploração dessas pessoas,
A exploração, ela pode gerar extremismo, ela pode gerar crime, ou ela pode gerar, ó, fazendo uma curvinha aqui, uma inadequada forma de viver. Vejam, programas de assistência, AID programs, eles podem gerar muitas vezes corrupção, podem ser a causa de corrupção. Políticas de austeridade pode gerar cortes no gasto do governo, que por sua vez reduz a assistência, que por sua vez diminui a entrada de receitas que geram pobreza e assim vai. Então veja, isso é um grande sistema e isso é um pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico não é você pegar um problema, a obesidade, vou tratar aqui a obesidade. Gente, mas como a obesidade se desdobra em efeitos? E quais são as causas que geram obesidade? Às vezes a obesidade não é um problema, às vezes a obesidade é uma grande causa. Tudo pode ser causa e tudo pode ser efeito e problema. Vejam que aqui, todas essas palavrinhas, elas assumiram os três papéis. Causa, problema e efeito. Todas elas. Mas muitas vezes o foco nosso está nas causas originárias, ou muitas vezes o foco nosso está em recortar uma dessas causas e entender um desses problemas e entender qual é a causa. Isso é que é um pensamento sistêmico, isso é que é uma análise mais complexa e é isso que se espera de vocês se vocês querem inovar socialmente. Porque se vocês quiserem fazer o que todo mundo faz, vocês vão pegar lá o seguinte, obesidade. Obesidade, então eu já sei. Eu vou criar um programa para educação alimentar. Vou ensinar as pessoas a comer bem. Isso não é inovação social. A inovação social, ela vai trazer um elemento novo que é multidimensional, vai trazer diversos campos de conhecimento e vai trazer essa interpretação sistêmica da relação de causa e efeito que gera o problema social que você escolheu. Certo? E aí eu trago duas outras analogias, árvore e cebola, né? Pelo visto, vocês perceberam que eu gosto muito do meio ambiente, gosto muito de natureza, então muitas das analogias que eu trago também a analogia de futebol e analogia de cerveja, de bares, né? Só gosto de meio ambiente e de futebol, não gosto de tomar uma cerveja, tá, gente? Vamos lá, árvore e cebola. Como que vocês vão fazer isso de uma forma prática? Essa vai ser uma das atividades que nós vamos fazer na nossa aula ao vivo. A gente vai fazer uma árvore de problema. Só que atenção, não façam isso até lá, porque antes da árvore eu vou ter outras duas atividades surpresas que nós vamos fazer na nossa aula ao vivo, certo? O que é uma árvore de problema? É uma organização das causas e efeitos de um problema social usando a metáfora de uma árvore. É simples. O tronco é o problema social. O que gera o problema são as raízes, certo? Então, as raízes são as causas. E os efeitos de um problema são os galhos, são os ramos dessa árvore e os galhos dela. Então, aqui está uma imagem, a gente vai ter a nossa atividade. Então, vocês vão investigar. Não façam isso antes da nossa aula ao vivo, certo? Nós vamos ter 3 atividades ao vivo antes de trabalhar com essa matriz de árvore de problema. Essa árvore de causa e efeito. Problema, causa e efeito. Então, tá aí. É uma forma muito fácil da gente interpretar, porque a gente começa a colocar e isolar, e de repente a gente percebe que uma coisa é efeito, outra é causa, e por aí vai. Spoiler, 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 spoiler. O empreendedor social resolve problema, causa ou efeito? Estou deixando vocês responderem, pensarem. Muito bem. Se você respondeu problema, você está errado. O empreendedor social, ele ataca as causas de um problema, porque eliminando as causas, o problema cessa. Então, a solução que vocês vão desenvolver lá na frente, por mais que a gente vai passar 3 semanas identificando, estudando um problema, nesse nosso estudo a gente vai entender as causas que geram o problema. E aí a gente elimina o problema como consequência, certo? Então, se eu tenho aqui uma goteira aqui em cima de mim, no meu quarto, eu não vou ficar, e o problema é a poça de água que está criando aqui embaixo de mim, eu não vou ficar enxugando a poça. Esse é o problema. Eu tenho que resolver a causa, eu tenho que tampar o buraquinho que tem aqui no teto, e aí eu resolvo o problema da poça. Então, essa é a lógica do empreendedor social, mas ele só tem essa lógica, ele só consegue fazer uma proposta adequada, vertical e complexa a partir de uma análise cuidadosa dessa grande rede de causas e efeitos. Além da árvore, lembrem-se da cebola.
A cebolinha, quem gosta de uma cebola, essa é a cebola roxa, minha predileta, quer dizer que eu gosto mais é a roxa, a outra eu não gosto muito não, mas eu como. Essa é boa no vinagrete, essa cebola roxa, hein? Quem gosta de vinagrete aí, já comeu um vinagrete com cebola roxa, deve estar imaginando. Todo problema, imaginem como uma cebola. Então, lá atrás, quando eu falei tipos de problema, eu falei saúde. Saúde é a parte de fora. Mas dentro da saúde, saúde emocional é uma camada da cebola. Mas dentro da saúde emocional, eu tenho ansiedade e depressão, por exemplo. Mas dentro da ansiedade, eu tenho crise do pânico, tenho ansiedade. Então, todo problema também que vocês analisarem, além de usarem a metáfora da árvore, tronco, raízes e ramos, usem a reflexão sobre a cebola, que é o zoom in e o zoom out. Capacidade de entender o específico e capacidade de entender o amplo. Quando vocês estiverem desenvolvendo o problema social do projeto de vocês, vocês precisam ir no centro da cebola. Não adianta falar, meu problema social é saúde, meu problema social é desemprego. Ninguém vai resolver a saúde do Brasil, ninguém vai resolver o desemprego do Brasil. Muitas pessoas, muitas políticas públicas, muitos empreendedores sociais vão resolver a saúde e vão resolver o desemprego no Brasil. Mas você pode resolver um problema dentro da saúde por meio de um negócio de impacto que vai contribuir para a solução desse macro problema, que é a saúde, certo? Então lembre-se da metáfora da cebola aí também. Gente, um outro elemento que é importante trazer são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma forma como os problemas, os grandes problemas do mundo foram organizados, digamos assim. Para vocês entenderem os objetivos de desenvolvimento sustentável, vocês têm que voltar um pouquinho atrás para conhecer o paradigma do desenvolvimento sustentável, que é o seguinte: é garantir que a humanidade se desenvolva atendendo às suas necessidades, mas sem prejudicar as necessidades, sem prejudicar que as futuras gerações atendam também suas próprias necessidades. É uma questão ética, certo? Então, eu não posso atender minhas necessidades hoje, em 2021, de forma que quem viver em 2100 não consiga atender as suas próprias necessidades também. Então, quando eu começo a ter esse olhar temporal da humanidade, eu desenvolvo um aspecto ético em mim que vai transformar o meu hábito no presente para não prejudicar o futuro. Aí que está a essência do desenvolvimento sustentável. Dentro do desenvolvimento sustentável, tem aquilo que se chama de tripé da sustentabilidade, ou triple bottom line. É quando a gente pega ali a gente vai analisar o resultado de uma empresa, existe o bottom line, que é a parte de baixo, que é o resultado. E aí a gente se criou, né? O John Elkington criou essa. Nossa, caiu um imenso aqui na região. O John Elkington criou essa expressão que é o triple bottom line, ou seja, não adianta só você olhar o resultado financeiro das empresas. Você também precisa olhar o resultado econômico e o resultado ambiental, para ver se as organizações elas estão realizando um bom trabalho. Dentro desse tripé de sustentabilidade, se eu quero garantir que as gerações futuras elas atendam suas necessidades como as presentes, então eu tenho que garantir uma economia que seja viável, mas também ambientalmente correta e socialmente justa. Não adianta eu só pensar em crescimento econômico se eu não pensar nesses outros elementos, porque se a nossa única métrica for a parte econômica, a gente vai ter mais desequilíbrios do que nós já temos hoje no futuro. Então, essa é a lógica do paradigma do desenvolvimento sustentável. Aí, o mundo todo começou a se discutir isso e começou a criar ações conjuntas no âmbito da Organização das Nações Unidas em busca do desenvolvimento sustentável. Né? Então, lá atrás, a gente tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? ODM, que tinha um foco muito grande na dimensão social e na sustentabilidade ambiental. Eram dois processos paralelos ali que caminharam. Aí, em 2015, né, teve a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e eles criaram a famosa Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É uma agenda holística para o pós-2015, ou seja, 15 anos, de 2015 a 2030, em que se continuaria o legado deixado dos ODMs, mas sem deixar ninguém para trás. Ou seja, haveria
um revisitar do desenvolvimento sustentável, mas aí com uma visão integrada e equilibrada das suas dimensões. Com isso, estabelecendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para a humanidade. Então, a humanidade quer chegar até 2030 e atingir esses 17 objetivos. Professor Gabriel, por que você está falando disso? Agora, no módulo de problemas sociais. Porque esses objetivos, eles estão vinculados à solução de problemas sociais e ambientais e econômicos do tripé da sustentabilidade. Então, quando eu tenho lá os 17 ODS, vocês vão ver que os 17 são desafios sociais, econômicos e ambientais de toda a humanidade. São esses aqui, né? Então, eles têm essas cores aqui e esses símbolos. Por exemplo, objetivo 4, educação da qualidade. 15, vida sobre a terra. 7, energia acessível e limpa. Eu estou colocando também, quando vocês receberem esse vídeo, vocês vão ver que eu enviei um link com oportunidades para empreendedores de impacto vinculados ao ODS nas áreas ambientais. O meu foco, como vocês estão vendo da oficina, é muito empreendedorismo social e inovação social, mas se alguém quiser também explorar a parte ambiental, eu estou dando aí uma ajuda nesse momento. Houve uma mudança, então, né? A gente tem 17 objetivos, cada um desses objetivos tem diversas metas, então são um total de 169 metas e tem vários indicadores, 231, para se acompanhar. Então você vai acompanhando isso, e isso é executado no âmbito global, em âmbito transnacional, nacional, estadual, municipal e organizacional e até individual. Nós, pessoas, podemos buscar, por meio das nossas ações, atingir os objetivos. Vocês vão perceber que muitos dos negócios de impacto do Brasil e do mundo, eles são estruturados de acordo com os ODS. Então, ele tem algum ODS que ele tenta alcançar, enfrentar e contribuir, na verdade, contribuir para um ODS. E tem metas, formas de mensurar o seu impacto a partir dessa lógica de ODS. Então, essa vai ser esse é um dos caminhos de vocês estruturar os negócios de impacto também, a partir dos ODS, né? Então, a gente passa a ter os objetivos de desenvolvimento sustentável com 3 dimensões, né, que nós falamos, um foco muito global, são diferentes respostas, a maioria delas a serem construídas, e agora a gente envolve também o setor privado, tecnologia, incentivos tributários, investimento direto. Então, há muito incentivo, há muitos editais para empreendedores de impacto que estão alinhados com o ODS, há muitos programas de aceleração, pré-aceleração e incubação para empreendedores que estão vinculados aos ODS. Essa agenda 2030, né? Ou seja, até 2030 a gente tem que alcançar esses 17 objetivos, é uma grande declaração global de interdependência. Porque esses problemas não adiantam serem resolvidos somente numa cidade, somente num país, somente numa região. É uma grande ação conjunta, organizada, que aproxima diferentes setores, uma parceria global que vai trazer resultados locais concretos até 2030. Essa é a lógica da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês também vão observar nos negócios de impacto que estiverem desenvolvendo. Acaba que esses objetivos eles são grandes orientadores para políticas públicas também, para ações de empresas e do terceiro setor. Né? Então, não só os negócios de impacto que são criados com base nos ODS, mas muitas empresas já estão atuando para contribuir com os ODS, políticas públicas são criadas nesse sentido, mas no caso das políticas públicas, eles não são vinculantes, certo? Não é obrigatório, né? Ele orienta. E acabam sendo uma ferramenta aí de planejamento de médio e longo prazo. Vocês vão ver, além de contribuir com o alinhamento atual, nacional, subnacional, você tem as metas e os indicadores. Então, você consegue planejar, né, no médio e no longo prazo como que você está em busca daquela meta, o que vai contribuir para... o que vai ser o indicador que você vai mensurar e avaliar o seu alcance daquela meta, e você tem claramente ali uma contribuição feita global, nacionalmente, mas que está vinculada a um grande movimento, perdão, nacional ou regionalmente, mas está vinculada a um grande movimento global. Assim como a avaliação de impacto,
os ODS, eles são ferramentas de planejamento baseado em evidências, dados e ciência. Vocês vão perceber quando a gente tiver uma aula de avaliação de impacto, que a avaliação de impacto nada mais é do que pesquisa. Pesquisa. Produzir dado, coletar dado e analisar dado. Qual dado que é produzido? O dado que é produzido a partir da atividade do seu negócio de impacto. Esse dado é coletado e ele vai te dizer se você gerou ou não impacto, quando ele for analisado. Mas para isso, você tem que ter uma clareza do que é impacto. E o que é impacto? É a contribuição positiva para um problema social ou ambiental que você escolheu. Cada um desses problemas, eles têm elementos. Então, por exemplo, a gente pega ali educação. Educação, eu dei um exemplo no vídeo passado da qualidade. E aí você pode criar um indicador que seja o índice de interpretação de um texto, ou o número de acertos em questões com as 4 operações básicas, ou a complexidade do vocabulário de um estudante. Você mede isso antes, você aplica a solução do seu negócio de impacto e você mede isso depois. Esse delta é a avaliação de impacto. Melhorou? Piorou? Não fez alteração? Assim que você vai avaliar impacto de uma forma muito superficial. Por isso que os ODS são uma ferramenta de planejamento baseada em evidências, dados e ciência, porque também você deve coletar dados, buscar evidências de que você de fato está contribuindo para aquele objetivo e para aquelas metas. Eles são organizados mais ou menos assim. Ó. Então a gente tem aqui o 10, o ODS 10, redução de desigualdades. Ele vai ter várias metas, né? Então aqui a gente tem uma meta, por exemplo, garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, por isso, blá, blá, blá. Alguns indicadores: taxa de desemprego, taxa de ocupação, índice de desigualdade de gênero, IDH. Ou seja, se você tem um negócio de impacto que atua com o problema social da desigualdade, você ter essa meta 10.3 também para o seu negócio de impacto, como que você vai medir esse negócio de impacto? A partir desses 4 indicadores aqui que foram colocados. Ou seja, você tem o público-alvo, você avalia esses indicadores antes da sua solução ser aplicada e avalia depois. Essa diferença vai mostrar se você gerou ou não impacto social ou impacto ambiental. Essa é uma forma muito simplificada de falar a respeito de avaliação e mensuração de impacto. Na aula sobre isso eu vou também falar da diferença de avaliação e mensuração de impacto. E para finalizar esse vídeo, né, há outras formas de encarar problemas sociais. Né? Então a gente tem muito assim as pessoas que falam das causas. As causas estão muito vinculadas aos problemas. Né? Qual é essa causa? Ah, não, eu atuo na agricultura, eu atuo com a migração, né? Eu atuo com a qualidade de vida, eu atuo com energia. Então, as causas ou bandeiras são muito comuns nesse ambiente, nesse movimento de impacto social, não só setor 2,5, negócio de impacto, mas também organizações de terceiro setor. Há também uma outra forma, um outro olhar de vocês analisarem, que são grupos demográficos. Você atua com o quê? Não, atuo com a população afrodescendente, eu atuo com moradores em situação de rua, eu atuo com mulheres, eu atuo com famílias, com agricultores. Vejam que aí eu faço um recorte social no grupo demográfico e não no problema em si. Mas eu posso cruzar os dois também, problema e grupo demográfico, como vocês vão ver nos vídeos da próxima semana. Há várias formas de fazer isso. O que eu quero mostrar é isso. Muitas vezes você vai estar conversando com um empreendedor de impacto que ele atua, a solução dele é focada a um grupo demográfico. Né? Ah, eu atuo com a população migrante, com vários problemas da população migrante. E às vezes você vai encontrar um empreendedor de impacto que o negócio de impacto dele vai ser o seguinte: não, o meu negócio de impacto atua com o desemprego da população migrante. Então ele já está trabalhando com um problema social. Quero mostrar para vocês as formas como isso é visto. Assim como você vai encontrar um que vai falar: não, eu trabalho com a ODS 10, com a redução de desigualdades. Então, eu busco várias ações para reduzir a desigualdade, tanto com idosos, quanto com indígenas, quanto com agricultores, quanto com afrodescendentes, etc. E tal. Então, são várias abordagens possíveis. Né? A gente começa com uma abordagem de problema social, que vai perpassar tudo isso, que é uma diferença de uma situação ideal para uma situação real, que gera sofrimento, injustiça e dor nas pessoas. E aí, a partir daí, há vários recortes que podem ser feitos, há várias formas de interpretar isso, e por isso que eu estou trazendo todos eles aqui para você. Fechando, olha um exemplo aqui. Esse foi o último mapa de negócios de impacto do Brasil. Então, a gente tem aqui o pipeline brasileiro de negócio de impacto. A gente vai ter o lançamento, pessoal,
do mapa no dia 28 de abril. Eu vou até ter uma fala nesse lançamento e eu vou compartilhar o link com vocês para vocês participarem ao vivo, para ver como é que estão os negócios de impacto no Brasil e depois da pandemia. Porque o último mapa foi esse, de 2019. Então, a gente tem um gap aí de 2 anos. O Instituto sempre foi um dos financiadores desse estudo e eu estou curioso aí para saber. Eu vou ter uma fala lá e gostaria muito que vocês estivessem lá comigo. Quando tiver o convite, eu vou compartilhar no nosso grupo, ok? Então, aí uma forma de estudar os negócios de impacto. Olha como eles estão organizados. Negócios que trabalham com tecnologias verdes, cidadania, educação, saúde, serviços financeiros e cidades. Agrupa todos os problemas sociais nesses 6 grandes grupos. Olha uma outra forma aí. Negócios que atuam com os ODS. Olha lá. Produção e consumo sustentável, cidades, comunidades sustentáveis, saúde e bem-estar. 39% dos negócios atuam nesse ODS. Menor quantidade de negócios de impacto atuando com vida na água, lá embaixo. Certo, gente? Fechou, então. Nos vemos quarta-feira na aula ao vivo. Nós teremos 3 atividades, 3 ferramentas que vocês já vão começar a colocar a mão na massa. Minha provocação até quarta-feira é o seguinte: quais são os problemas sociais e ambientais que você vê na sua região, no Brasil, e que te incomodam? Eu não quero só um, tá? Vários. Faz uma listinha, aí vai anotando e leve vários para a aula que você vai ver. Vai ser muito útil na atividade que nós vamos fazer. Vou repetir. Quais são os problemas que te incomodam na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu país? Não só um, tá? Traga vários. Pegue toda essa aula, gere vários exemplos, traga vários, que a gente vai explorar isso na aula ao vivo. Fechou, pessoal? Até quarta-feira. Obrigado. Um abraço. Fui!